Ao lado de ditaduras, Lula e Janja representam o Brasil em desfile do Dia da Vitória Soviética, sobre a Alemanha nazista na Rússia. Assunto para o nosso correspondente Ivan Kleber. Quando falamos que o Brasil se tornou um anão diplomático, está pouco diante a presença de Luiz Inácio e Rosângela no Kremlin. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Então, quer dizer que o nosso casal predileto, que mais viaja mundo afora, carimbou de novo o passaporte e agora estão sentados ao lado dos ditadores. Boa tarde, Geisiane, boa tarde, Marina, Serrão, e uma saudação especial a toda a audiência da Revista Oeste. Essa história de casal predileto, fale por você, Geisiane. Pois é, eles estão realmente em uma companhia e tanto, não é? Lembrando que em 2022 a base da campanha de Lula era justamente a defesa da democracia e hoje, então, nessa parada militar, Lula faz companhia para Nicolás Maduro, da Venezuela, Díaz-Canel, de Cuba, o próprio Vladimir Putin, anfitrião, Lukashenko, da Bielorrússia, e por aí vai. A lista é mais extensa, inclui também Xi Jinping, da China, não é? Então, onde estão aqueles que falavam tanto no início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, depois da invasão da Rússia à Ucrânia, de que o lado democrático era o lado da Ucrânia e apoiavam Lula em 2022, lembrando que a guerra começou em fevereiro, aliás, a guerra começou em 2014, mas ela tem essa escalada maior em fevereiro de 2022, e nós passamos o ano todo ouvindo falar em defesa da democracia, etc. E hoje, então, Lula faz essa companhia para esses ditadores, não é? Agora, um detalhe sobre a primeira-dama, nós sabemos que ela foi alguns dias antes, não é? A Moscou, em um voo separado, obviamente, do marido. Eu quero trazer aqui uma questão espinhosa, porque, Gisiane, o movimento ambientalista, principalmente aqui na Europa, tá? Eles trabalham muito para que se diminuam as emissões, etc. Existe uma campanha muito forte para que se diminuam também o desperdício com voos, como esse que a Janja fez, por exemplo, que poderiam ser evitados, em vez de 2 voos, apenas um voo, não é? Será que teremos alguma nota do Greenpeace ou até mesmo da Greta Thunberg? Ela anda meio sumida. Ela poderia fazer uma nota também destacando essa questão da Janja. O que a Janja foi fazer que não podia esperar 5 dias para ir com toda a comitiva, não é mesmo? Sem falar do gasto público. A Marina trouxe a informação pela manhã no programa Oeste com elas, e provavelmente esse voo aí pode ter custado aí aproximadamente R$500 mil, fazendo uma conta de padaria, não é mesmo? Então, onde estão os críticos ambientalistas desse voo, desse desperdício da primeira-dama, Geisiane? Pois é, né? É uma boa pergunta, Ivan. É uma boa pergunta, mas aí a gente vai ter que fazer muita conta, viu? Porque não é a primeira vez que ela viaja antes do Lula, tampouco é a primeira vez que ela viaja. Pois é, verdade, Geisiane. Bom, então vamos lá, Marina Helena, você foi convocada, você foi intimada por Ivan, que é da audiência do Oeste com elas, pela manhã. Tá aí então, viagem de novo do Lula. É interessante porque um dos discursos do PT durante a campanha presidencial de 2022 era justamente sobre a diplomacia brasileira, sobre a imagem do Brasil fora do nosso país, uma vez que, de acordo com eles, de acordo com a narrativa deles, nós estávamos em um governo totalitário e fascista. O que a gente vê desde que o Lula assumiu o governo aqui no nosso país é uma verdadeira vergonha. Ele já foi vaiado fora do nosso país, ele sempre se posiciona ao lado de ditaduras, ao lado do retrocesso em relação aí às relações geopolíticas e internacionais. E nós estamos aqui reverberando todo esse assunto com o nosso querido Ivan Kleber. Portanto, Marina Helena, a sua pergunta. Pois é, Geise, o presidente que disse que ia acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tá lá, né? Você vê que não tem mais nenhum ali país europeu democrático, né, desses que têm o maior interesse em que de fato essa guerra termine. E ele está ali fazendo esse papelão no meio de um monte de ditador, nesse dia que
né, que a gente sabe também que é bastante questionável. Afinal de contas, será que o nazismo teria sido de fato debelado se não fosse pela ajuda dos Estados Unidos? Né? O Trump até fez uma postagem em relação a isso, né, tirando um certo sarro ali, né, desse dia da vitória, porque no fundo o papel dos Estados Unidos foi muito mais relevante. E aí o Lula vai lá, né, de um lado de um monte de ditador sanguinário, gente que matou tantas pessoas de fome, é isso, né? As maiores mortes da nossa história, muito pior que todas as guerras, foi o que esses regimes ditatoriais de esquerda impuseram. Então, o Lula está ali de uma maneira, coloca a gente, de fato, é muito pior do que um anão diplomático, né? Eu diria que a gente está do lado errado da história, a gente está do lado do eixo do mal. Quem diz defender a democracia se alia aos ditadores. Não tem nenhum. Eu fico perguntando quais que são esses encontros, né? Até o Putin disse assim: Lula, coloca aí o fone de ouvido, né? Que o Lula nem com fone não estava, todo mundo ali com fone de ouvido, e ele estava ali claramente boiando na história toda. Eu fico me perguntando do que se tratam, né? Essas reuniões. Será que é como regular as mídias, né, esses lugares que você não pode utilizar as redes sociais? Será que é como permanecer no poder, né? Que aula que ele está tendo com essas pessoas? Outra coisa que me deixa bastante abismada foi o fato da gente ter visto aí o resgate americano, né, dos reféns que estavam ali na embaixada da Argentina na Venezuela, aquela embaixada que estava sendo teoricamente administrada pelo Brasil, e que as pessoas que estavam ali, aqueles asilados políticos, estavam falando que estavam sem luz, sem água, né, dificuldade de tomar água. Esse foi o descaso dos brasileiros. E aí você tem aí o Rubio, né, fez aí uma operação para retirar essas pessoas de lá. No mesmo dia, Lula está lá abraçado com Maduro, gente. Abraçado com Maduro. Então, assim, é uma escolha, né? Nessa hora, são escolhas que são feitas. E está muito claro aí as escolhas que foram feitas pelo nosso presidente. Só para terminar, um pouco da nossa mídia, né? Hoje eu ouvi que o Putin é de extrema-direita. Agora o Putin é de extrema-direita. É isso, né? Então, no fundo, é como se o Lula estivesse ali do lado daqueles ditadores todos de extrema-direita. Só faltava essa. Agora o russo ser de extrema-direita. É isso. Ivan, deixa eu te perguntar uma coisa que me surgiu agora em relação a isso. Aqui a imprensa, ela sempre passa bastante pano no dito da internet, né, no dito popular, em relação a essas amizades do Lula com os ditadores. Então, nós sempre vemos na velha imprensa um encontro para comemorar e tal, enfim, eles sempre tergiversando em relação à questão principal. Eu gostaria de ouvir de você em relação à imprensa daí, como que tem repercutido esse encontro dessas lideranças. Geisiane, além da imprensa, quem está numa saia curta é o Macron. Não que o Macron também esteja na minha lista de favoritos. Mas o Lula gosta de fazer álbum de casamento na Amazônia com o Macron e tudo mais. E o Macron é um grande opositor de Vladimir Putin. Como fica essa situação também, essa relação agora, Lula, Macron? O Macron não é uma pessoa muito bem-vinda na Rússia, não é mesmo? E o Lula gosta de posar aí de amigo do Macron. Sobre essa questão da mídia, ano passado, inclusive, eu publiquei um artigo aqui mesmo na revista Oeste, trazendo um resumo de toda a cobertura da internacional, de como o Lula era visto, após justamente declarações que ele fez sobre a Rússia e a Ucrânia. Nunca é demais lembrar que o ex-chanceler alemão Olaf Scholz, que é de esquerda, esse sim, vai ser difícil colocar como de direita, acusou Lula de papagaiar propagandas do Kremlin, de ser um papagaio do Vladimir Putin. Acredito que depois de hoje, essa imagem que o Scholz tem do Lula não vai mudar muita coisa, né? Afinal de contas, ali está o Lula com esse time aí de ditadores. E sobre a questão do anão diplomático, nunca é demais lembrar a nossa audiência que Lula continua sendo uma persona não grata em Israel. Ele não pode visitar Israel, ele não teria o acesso permitido em Israel. A gente sempre precisa bater nessa tecla, nunca é demais lembrar que nós temos um presidente da República, né, ocupando o cargo, que não pode, que não é bem-vindo em Israel. Quer mais saia curta, Geisiane? Agora, em julho, tem a reunião do BRICS,
que deve acontecer na cidade do Rio de Janeiro. Existe um mandato de prisão contra esse senhor que está aparecendo na tela aí, ex-KGB, não mais esquecer também que o Vladimir Putin era um agente da KGB, não é? Olha o time aí, o Maduro. Enquanto as imagens passam aí de Maduro e Putin, nós temos então a reunião do BRICS, que acontece em julho, e existe um mandato de prisão contra o Vladimir Putin, emitido pelo Tribunal Penal Internacional. E aí, a grande aposta, será que o Brasil vai receber de braços abertos o Vladimir Putin, apesar desse mandato, Geisiane? É um excelente questionamento. Jorge Serrão, nós estamos com o Ivan Kleber. Sua pergunta. Arriscaria dizer que vai receber muito bem. Agora, Ivan, esses acordos que estão sendo fechados lá nos BRICS, agora vão começar a pipocar denúncias sérias no Brasil de que os chineses estão comprando enorme quantidade de terras na região norte do Brasil, utilizando laranjas para isso, para tentar dar uma burlada na legislação brasileira. Inclusive estão construindo pistas de pouso para fazer transporte para a área portuária. Nessas reuniões pode estar sendo costurado aí um grande esquema para favorecer Rússia e China, sobretudo no norte do Brasil, onde você tem possibilidade estratégica de lançar até foguetes, material bélico, contra os Estados Unidos, num sistema de proteção, até dissuasão desses grupos contra a hegemonia norte-americana. Será que os Estados Unidos vão reagir a esse tipo de iniciativa ou de acordo que acabar sendo firmado aí por debaixo dos panos? Tem aquela história que a gente não pode esquecer, os 34 acordos com a China que ninguém sabe quais são. Pois é, Serrão, muito bom o seu questionamento e seu comentário, como sempre. E só acrescentando mais uma informação que saiu no jornal americano New York Times, de uma mina de terras raras no estado de Goiás, que apesar do investimento americano nestas minas, né, nesse empreendimento, a China tem prioridade de compra de boa parte daquilo que é produzido nessa mina até o ano de 2027. Isso saiu no jornal americano New York Times, e eu acredito que o Departamento de Estado americano já deva estar monitorando isso, herança do Joe Biden para a administração Trump. Vale lembrar também que na semana passada nós tivemos a visita da presidente da Petrobras a Pequim, na China, não é, justamente para estreitar laços comerciais e oportunidades, segundo ela, entre o Brasil e a China. Essa notícia aqui também da Petrobras, com exceção de poucos veículos, um deles como a Oeste, por exemplo, estava passando despercebida. Agora, a questão do BRICS ela é um pouco mais complexa, Serrão. Porque, veja bem, enquanto estamos ao vivo aqui, agora, neste momento, Índia e Paquistão estão em guerra. Conflitos estão acontecendo em tempo real neste momento. Inclusive, acredita-se que o Paquistão tenha lançado um míssil em direção à Índia há poucos instantes. E por que eu estou trazendo essa questão? Porque a China apoia o Paquistão neste conflito. Só que a Índia é do BRICS. Olha a salada, a confusão que é o BRICS. Então, você tem esse grupo, não é mesmo? Mas dentro desse grupo você tem essas divisões. É histórico, nem sempre China e Índia tiveram boas relações. E agora, com essa questão da Índia e do Paquistão, a gente tem essa salada aí com a China apoiando um país que não é do BRICS contra um país que é do BRICS. É nesse cenário, é nesse contexto que o Brasil está envolvido. Agora, a gente precisa, como sociedade mesmo, como você bem lembrou, Serrão, pressionar as autoridades. A gente precisa saber, afinal de contas, quais acordos foram assinados entre o Brasil e a China. O Lula, agora à tarde, criticou o presidente americano, Donald Trump, falando que as ações do Trump ferem a soberania dos países. Será que esses 34 acordos e tantos outros, talvez, que tenham sido assinados, não vão ferir, vão preservar, melhor dizendo, a soberania brasileira? Esse é um questionamento também que a sociedade precisa fazer, que os parlamentares precisam fazer, porque é fácil para o Lula criticar o Trump lá de Moscou, mas e o preto no branco, como é que fica? Então eu acredito que nós precisamos reforçar sim, e por isso, Serrão, eu elogio aqui o seu comentário, porque é importante saber, afinal de contas, até onde vão os laços comerciais, enfim, estratégicos, geopolíticos do Brasil com o Partido Comunista Chinês, Serrão.